A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma reflexão da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, em que, neste próximo domingo, estudaremos a lição de número 5, que traz exatamente o título desta revista, A Maravilhosa Graça, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, um assunto que vem de encontro às nossas necessidades, nesse tempo em que estamos vivendo, de um mundo em desespero, entregue ao pecado, e a melhor resposta de Deus para o mundo é a sua maravilhosa graça. Nós temos como objetivo desta lição apresentar alguns dos inimigos da graça, mostrar a vitória da graça para com o domínio do pecado e, ao mesmo tempo, relacionar os frutos da graça. Você observa que no texto áureo, em Romanos 6,14, o apóstolo ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você já percebe que estar debaixo da graça significa estar livre, liberto do domínio do pecado. A graça não é um passaporte para uma vida de libertinagem, mas para uma vida em liberdade em Cristo, uma vida de liberdade em Cristo, uma vida de santificação, uma vida sem o domínio do pecado. Muitas pessoas ainda não entenderam o que é a graça. E a verdade prática, ela traz essa resposta para nós. Quando diz que Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. Cristo é a própria graça. O que é graça? É o favor imerecido. É o dom gratuito de Deus. É a resposta de Deus para o homem, quando é uma resposta em amor de Deus para o homem, quando este estava condenado pelo pecado. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se o salário do pecado é a morte, se todos pecaram, todos nós estávamos destinados à condenação do pecado. Mas o nosso Deus, que nos amou de tal maneira, ao invés dele nos condenar, nos lançar no inferno, ele escolheu manifestar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia por meio de Jesus. A resposta de Deus para nós foi a graça manifestada em Cristo. Cristo é a graça divina. Ele é a porta de escape para o homem, a solução para o homem dominado pelo pecado. Cristo Jesus é a graça divina manifestada em forma humana. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A maior expressão da graça de Deus é Cristo. A maior prova de que Deus nos ama, é Cristo. Cristo Jesus é a graça divina. É a graça em pessoa, manifestada em forma humana. A leitura bíblica desta lição está em Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 12, que é, ao mesmo tempo, um complemento do que Paulo tratava no capítulo 5.
O estudo da lição de hoje, na verdade, é uma exposição do capítulo 6 de Romanos, onde nós vamos entender de uma forma mais clara o que Paulo tratou no capítulo 5 e refutar qualquer interpretação equivocada, em especial do versículo 20 do capítulo 5, quando Paulo ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Alguns pegam esse texto e tentam utilizar dele como uma desculpa para poder se entregar ao pecado, a fim de que a graça de Deus se torne maior na vida dele. Ou seja, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então quanto mais eu pecar, maior graça eu terei. Não é isso que Paulo quis dizer, que você, onde abundou o pecado, superabundou a graça, você tem toda a liberdade para se entregar ao pecado, ou que a graça seja um passaporte para uma vida de libertinagem. Não. Exatamente para refutar essa heresia, esse equívoco de interpretação, que Paulo traz esse capítulo 6 para nós, a exposição do que é uma vida debaixo da graça. Qual o efeito dessa graça em nós? Então, nesse capítulo desta epístola aos Romanos, nós vamos ver o triunfo da graça sobre o pecado, e vamos ver que Paulo ele não filosofou a respeito da origem do pecado e suas consequências. Ele tratou do pecado de uma forma muito clara, e que a graça de Deus nos justificou, abolindo o domínio do pecado e nos fazendo viver livres em Cristo. É o oposto. A graça não nos oferece uma oportunidade para pecar mais. Pelo contrário, ela nos justifica, mas ao mesmo tempo também nos santifica, trazendo a lei de Deus ao nosso coração. Interpretando de uma forma equivocada a expressão de Paulo em Romanos 5, versículo 20, quando Paulo ele fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, fez com que os seguidores de uma das heresias mais antigas da igreja, conhecida como antinomismo. O que é o antinomismo? O antinomismo literalmente significa contra a lei. É uma doutrina que assevera não haver mais necessidade de se pregar e nem de se observar as leis morais que já são visíveis antes mesmo que Deus entregasse a lei a Moisés. Então, os seguidores do antinomismo são aqueles que pregam o viver uma vida sem regras, sem parâmetros. E quando Paulo percebeu que a sua argumentação a respeito da graça poderia gerar um mal entendido, ele tratou logo de esclarecer o seu pensamento a respeito do assunto. Porque os seguidores do antinomismo, quando observam que Paulo diz onde abundou o pecado, superabundou a graça, logo tentam deturpar a mensagem do apóstolo, afirmando que as pessoas poderiam se entregar ao pecado, viver entregues à luxúria, às inclinações da sua carne, porque isso resultaria na manifestação de uma graça maior na vida do pecador. E Paulo argumenta contra isso logo no início da epístola aos Romanos, no capítulo 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde mais? Para que a graça seja mais abundante? Para que a graça cresça? E ele mesmo dá uma resposta, ele diz: de modo algum, de maneira alguma. Como permaneceremos nós no pecado, sendo que nós já estamos mortos para ele? A resposta dele foi não, porque a graça não pode jamais servir de desculpa para o pecado.
Mas os seguidores do antinomismo estavam tentando deturpar essa mensagem de Paulo, porque para eles não há normas. Os que erroneamente aceitavam esse pensamento, e também ainda hoje aceitam, acreditavam que quanto mais pecarmos, mais graça receberemos. Em outras palavras, para eles, a graça não impõe limite algum. E na verdade não é isso, queridos. Uma vez que nós somos alcançados pela graça, a primeira ação de Deus em nós é a justificação. É o ato da graça de Deus em nós que nos declara justos e aceitos diante de Deus. O olhar de Deus para nós é um outro olhar. Deus olha para a gente não mais como pecador, mas olha para cada um de nós como justificado, justo. A justiça de Cristo repousa sobre nós. A segunda ação da graça é a santificação. Na justificação, somos declarados justos. Na santificação, somos separados para Deus. Eu quero compartilhar com vocês um pensamento muito interessante do pastor Elianai Cabral, em que ele, na exposição da carta aos Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus, ele traz a seguinte definição: como compreender a relação entre a justificação e a santificação? Ele diz, em primeiro lugar, a santificação trata do nosso estado, assim como a justificação trata da nossa posição em Cristo. A santificação trata do nosso estado, a justificação da nossa posição. A santificação, como estamos em Cristo. A justificação, a nossa posição em Cristo. Na justificação, nós somos declarados justos. Na santificação, nós nos tornamos justos. A justificação é a obra que Deus fez por nós. A santificação é a obra que Deus faz em nós. Pela justificação, nós somos colocados numa correta e legal relação com Deus. Na santificação, se manifestará, se apresentará, aparecerá os frutos dessa relação nossa com Deus. Se somos justificados, moralmente, legalmente, temos uma relação saudável com Deus. E quais são os frutos dessa relação com Deus? A santificação, que é a obra que Deus realiza em nós. Diferente da justificação. A justificação é o que Deus fez por nós. A santificação, o que Deus realiza em nós. E ambas, tanto a santificação quanto a justificação, são resultados da graça de Deus em nós. Então, em hipótese alguma, podemos aceitar que a graça é um passaporte para uma vida de liberdade para o pecado. Pelo contrário, a graça é o escape de Deus para nós em relação ao pecado. Pela graça fomos salvos, pela graça fomos libertos, pela graça fomos resgatados. E Paulo, de hipótese alguma, concorda com a tese ou com a doutrina propagada pelos seguidores do antimonismo, que significa aqueles que são contra a lei. A graça não é contra a lei. A lei cerimonial cessou, mas a lei moral de Deus, ela permanece. Se assim o fora, para que respeitar os mandamentos de Deus? Para que respeitar
os 10 mandamentos que não foram abolidos pelo Senhor. Jesus resumiu o mandamento: amarás a Deus acima de todas as coisas e com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo. Lembrando que, dentro dos 10 mandamentos, 5 dele está relacionado com a nossa atitude para com Deus, e 5 deles da nossa relação para com o próximo. E é por isso que Jesus diz: amarás a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Se não há lei, então eu posso prejudicar o próximo, eu posso matar o meu semelhante, eu posso me entregar à inveja, à cobiça e tantos outros males. Se não há lei, eu não preciso respeitar a Deus, eu não preciso honrar a sua palavra. Não é isso. A graça, pelo contrário, ela traz o princípio moral de Deus para o meu coração. Ela gera a vida de Deus dentro de mim. E essa resposta de Paulo, nesse capítulo 6 de Romanos, rechaça veementemente essa heresia, bem como também cala a boca dos legalistas que poderiam tentar deturpar o que Paulo estava pregando, dizendo que Paulo não tinha compromisso com a lei de Deus. Pelo contrário, queridos, Deus tirou Paulo no meio dos religiosos, no meio dos legalistas. Paulo era seguidor da lei, ele era doutor da lei, ele fez parte da escola de Gamaliel, a maior escola de mestre de Israel daquela época. E Paulo, ele não está combatendo a lei, ele combate o legalismo, sim. Mas se você ler todos os ensinos de Paulo, ele mostra que a lei se cumpriu em Cristo. E o viver debaixo da graça é um convite a seguir o estilo de vida que o mestre dos mestres, o nosso Senhor Jesus Cristo, viveu. Então, essa resposta do capítulo 6 é exatamente para poder calar os heréticos do antinomismo e também dos legalistas que tentavam deturpar a grandeza da mensagem e da revelação que Deus tinha dado ao apóstolo Paulo. Creio que você deva ter entendido até esse ponto. Não há muito o que falar. Eu acredito que se você, professor, definir o pensamento dos antinomismos e dos legalistas, você conseguirá dar uma resposta plausível aos seus alunos dentro desse assunto. E dentro ainda desse conceito dos legalistas, Paulo, ele pregava a salvação pela graça, sem as obras da lei. Isso não quer dizer que o cristão terá liberdade de viver uma vida sem boas obras. O viver da graça não é viver sem parâmetros, não é um viver sem regras. O contrário disso, os legalistas, pelo contrário, eles pregavam a salvação pela observação das regras. Eles não conseguem enxergar a salvação exclusivamente no ato de Cristo. É impossível desvencilhar a prática das boas obras na vida de um convertido. Você não pratica boas obras para ser salvo. Você pratica boas obras porque você já é salvo. As obras manifestam o fruto daquilo que Deus já realizou e operou em você. O legalista não, ele só acredita que o homem é salvo porque ele segue as regras. As regras estão acima da fé. As regras estão acima do que Deus fez. É a salvação pelo mérito próprio. Na graça não. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, pelos nossos próprios méritos. Somos salvos pelos méritos de Cristo. É pelo que Cristo fez e não pelo que nós fazemos. É pelo que Cristo realizou. Mas isso não implica dizer que você vai viver uma vida irresponsável.
Você viverá uma vida digna de um filho de Deus. Você foi salvo pela graça, não para ficar entregue ao pecado, mas para seguir a justiça e a santificação, e sem a qual ninguém verá a Deus.